pequeno do que uma memória de elefante. Show? Bora lá começar o nosso treinamento? Como é que vocês estão? Certo. Eu tô espetacular, velho. Já fiz um download ali hoje logo de manhã. Isso aqui, literalmente, ó. É algo que o Thiago fala muito pra mim, cara, você tem um dom, você é um talento, e aí isso aí eu falo que realmente algumas pessoas acabam sendo agraciadas com esse talento, porque só de acordar, hoje eu ia dar um treinamento para vocês de vendas, e de repente, uma coisa que eu nunca pensei, nunca fiz uma conexão, e outra coisa que o Thiago fala, o pessoal pensou de fazer conexão, e a primeira coisa que me veio na cabeça sobre vendas é: o que representa isso aqui para vocês? O que essa imagem aqui representa para vocês? Fazendo, exatamente. Então o que acontece? Onde que a gente consegue ver bons frutos? Onde a gente consegue fazer uma análise de frutos? Uma fazenda, um plantio, não é mesmo? E uma fazenda não é muito diferente da nossa vida. Se você parar para analisar hoje, eu quero que você faça já essa análise, eu quero que você já imagine a sua vida profissional como uma fazenda. Como assim eu vou imaginar essa fazenda, Ken? Eu quero que você imagine a sua vida profissional como um campo. E esse campo ele precisa de ser preparado. Porém, esse campo hoje, para alguns de vocês, ele está com algumas pedras. É um campo que talvez está pedregoso, arenoso. E você vai precisar de plantar algumas sementes específicas nesse solo. Mas nós plantamos qualquer semente em qualquer solo? Não. Para cada semente requer o quê? Um solo diferente, uma preparação diferente, um cuidado diferente. Então eu gosto de trazer essa análise do campo para o nosso treinamento de vendas, porque eu trago como uma filosofia de vida o quê? A venda é a arte de ajudar pessoas a realizar sonhos. Quanto mais pessoas você conseguir ajudar a realizar os sonhos dela ou o problema que ela tem, mais próspero você se torna. Então, quando eu passo a entender que vender não é simplesmente eu vender algo para alguém, fazer a troca de um bem por dinheiro, mas que o ato de vender é ajudar pessoas a realizar sonhos ou dor e desejo, eu começo a entender que eu sou um agente de transformação. Olha só como é que muda o panorama. E para a gente começar aqui o nosso treinamento, eu gosto sempre de começar fazendo algumas perguntas. A primeira delas é: qual a definição de vendas para você? Uai, Keiner, é muito claro. O que é a venda? Vender se trata de oferecer um item de valor em troca de algo. Só que aí tem uma outra pergunta que ela é uma pergunta-chave. Qual é? Qual o significado de vendas para você que trabalha com vendas? É que eu abro já essa pergunta e eu quero ouvir você. Arthur, qual o significado que você dá para um vendedor? Imagine um cara que liga para você para te oferecer uma linha telefônica ou te vender algo que você não está interessado. Você, Arthur, quais são os significados de venda que você tem para você? Pode falar à vontade, não tem certo nem errado. Bom, acho que o significado de venda é você oferecer um produto para um cliente seu, aí vai, se o cliente vai querer ou não vai querer adquirir esse produto. Então, acho que o significado de venda é você vender o que você tem disponível. Tá, perfeito. Vou fazer outra pergunta que talvez vai ficar um pouco mais claro depois. Carlos, e para você? Solucionar o problema, tipo assim, a pessoa precisa, igual a que a gente usa, né? A pessoa precisa de água, mas adianta se dar comida. É solucionar o problema da pessoa. Então nós estamos trazendo na nossa convicção a definição. Tá? Vocês estão me apresentando a definição do que é vender. Agora eu quero ir um pouco mais fundo. Quando eu falo de significado, eu falo sobre aquilo que eu sinto e penso em relação àquilo que eu faço. Olha só. Quando eu falo de significado, para muitas pessoas que trabalham com vendas, elas alimentam uma crença de que vender é passar a perna em alguém, ou enfiar um produto goela abaixo. Ou vender algo é aquele negócio chato de vendedor que bate de porta em porta te oferecendo produtos que você não está interessado
em adquirir. Então, quando eu trago para o significado, eu trago para o sentir, sentimento, aquilo que eu sinto em relação àquilo que eu faço. Porque se o meu sentimento em relação a vender, olha que profundo nós vamos, é vergonha, como são os meus resultados? Se eu sinto vergonha em vender algo, como vai ser os meus resultados? Positivo ou negativo? Por que vai ser negativo? Você não está acreditando também, assim. Porque a minha crença está me limitando em relação àquilo que eu faço. Então, quando a minha crença sobre vender é crença negativa, que eu tenho que convencer alguém a comprar aquilo que eu estou vendendo, o sentimento que eu carrego me limita de alcançar o resultado. Qual é o resultado? Ajudar aquela pessoa que está diante de mim a realizar um sonho ou resolver uma dor ou um desejo que ela tem. Trazendo aqui para o nosso negócio da academia, quando eu carrego o sentimento de que vender, eu tenho que convencer, eu tenho que argumentar, eu tenho que justificar o motivo pelo qual a pessoa vai comprar de mim, na minha cabeça o sentimento que eu estou carregando é um sentimento negativo. É o sentimento de convencer. E nós não convencemos, nós ajudamos. Então quando eu saio de um pensamento de convencer e passo num pensamento de ajudar, completamente tudo muda o significado. Fez sentido para vocês aqui? Então, a definição é essa. Vender se trata de oferecer um item de valor em troca de algo. É o que todas as pessoas fazem. Inclusive você faz isso. Como que você faz isso? Você vende o seu tempo para a empresa. A empresa paga pelo seu tempo de trabalho. Concorda com isso? Se você não está vendendo, indiretamente você vende. Mas, Kenner, como é que então eu faço para me tornar uma pessoa mais bem sucedida financeiramente naquilo que eu faço? Se tornando uma pessoa de maior valor. Como? Através dos resultados que você entrega. Tudo é um plantio. Vamos trazer de volta lá, fazendo analogia. Imagine agora a sua vida profissional como um campo. Você chegou diante dessa terra hoje, você acabou de comprar essa terra hoje, ou seja, você acabou de entrar nesse trabalho hoje, e você vai ter que desenvolver algumas habilidades para gerar resultado nessa terra. Você pode escolher uma colher. Imagina só, vai fazendo essa análise. Imagina você com uma colher na mão, colher de comida, que você vai ter que arar uma terra. Quantos anos você vai demorar para fazer isso? Talvez você nem comece por causa que você já está usando a ferramenta errada. Segundo, você pode usar um arado, uma enxada, que também é uma ferramenta, mas que dependendo do tamanho da terra e do resultado que você está buscando, vai demorar um tempo também. Mas só que imagine que agora você tem informação, você está em ambientes que te proporcionam um crescimento, que é isso de treinamento. Então isso te proporciona um trator gigantesco. Em quanto tempo você pode arar essa terra? Rapidamente, do dia para a noite. Então quer dizer que o ambiente onde você está inserido, te trazendo informações e conhecimento, são ferramentas poderosas no quê? Na construção dos seus resultados. Mas você tem a escolha hoje de sair daqui continuando com a colher na mão. Ou simplesmente com uma enxada, ou simplesmente sem nada. Sentado, olhando para o campo de alguém que está construindo o resultado que você também quer. A escolha vai ser sua. Então a definição ficou clara? Então a definição de vendas é o quê? Vamos lá comigo? Trocar algo por valor. E significado, o que é? Aquilo que eu penso e sinto em relação àquilo que eu, repita, faço. Ficou claro? O vendedor ambicioso cultiva boas sementes. Ontem eu ouvi uma coisa e achei bem interessante. E a pessoa, lá onde nós estávamos ministrando treinamento, ela falou: vendedor que não tem sonho e ambição não é vendedor. Realmente. Verdade. Vendedor que não tem sonho e ambição, e quando eu falo de ambição, pessoal, não leve essa palavra ambicioso para o lado negativo.
de ser uma pessoa que faz qualquer coisa para se alcançar aquilo que quer, para aquilo que se deseja, passando até por cima de outras pessoas. Não é isso. É os seus anseios de vida, os seus sonhos, as suas metas. Aí eu te faço uma pergunta: você tem uma lista de metas? Não? Então eu posso definir com poucas palavras ou uma margem muito pequena de erro do seu saldo bancário. Como? Porque se você não tem uma lista de metas, provavelmente você não consegue também ter um controle financeiro sobre o que você está ganhando. E aí você sempre usa uma argumentação seguinte: nossa, meu salário é muito pouco. Não, não é o seu salário que é muito pouco. São suas metas que são limitadas. Porque quem tem meta, planeja. Quem planeja, constrói. Quem constrói, vive resultados que outras pessoas que não estão construindo têm. Faz sentido para vocês isso? Então, torne-se um vendedor ambicioso. O que é esse vendedor ambicioso? As nossas atitudes e ações são as sementes que nós plantamos nesse solo das oportunidades. Certo? Então, eu gosto de usar sempre esse exemplo, e um dia tratei com o Thiago aqui, que para um agricultor conseguir ter uma ótima colheita, ele vai precisar de dar atenção em alguns pontos específicos do processo. Esses pontos específicos de uma colheita, de um plantio, ele parte do princípio de primeiro, faz assim, ó, faz assim, vamos que vocês fazem comigo. Boas sementes. Um solo bom. Isso. Ó, solo, semente, calor do sol, água, nutrição e cuidado. Então são 5 coisas fundamentais que, se faltar uma delas, vai atrapalhar todo o processo. Concorda que se ele tem uma boa semente, mas o solo não é o ideal, pode estar o tempo ideal, pode ter o cuidado ideal, pode ter a nutrição adequada, mas não vai frutificar porque plantou o solo errado. E em relação ao nosso trabalho, às nossas ações, como que tem que ser os frutos, ou seja, as sementes que o vendedor tem que cultivar diariamente no seu trabalho? Primeira delas, atitudes positivas. Um vendedor que não acredita no que está vendendo não vai conseguir vender. Um vendedor que não acredita em si mesmo, mediante aos resultados que ele busca, ele não vai conseguir bons resultados. Então você tem uma boa semente, que é uma atitude positiva, só que se você não souber plantar essa semente, você vai ficar com a semente na mão. Alguém já viu semente dar fruto na mão? A semente, para ela germinar, ela precisa fazer o quê? Morrer. Se você jogar no solo, morrer, e assim ela vai começar a germinar. Assim são as nossas atitudes. Como que eu quero ter atitudes? Como que eu quero ter resultados positivos se as minhas atitudes são atitudes do quê? Negativas. Eu sou uma pessoa que eu me saboto. Eu sou uma pessoa que eu tenho pensamentos constantes, pensamentos negativos constantes sobre mim, sobre os meus resultados. Como é que eu espero conseguir me tornar uma pessoa ambiciosa em relação ao que eu estou buscando? Fazendo sentido para vocês? Outra coisa, um vendedor ambicioso, ele precisa de cultivar diariamente foco. Foco. Porque o seu foco vai definir a sua forma de sentir. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Marcamos essa reunião hoje, certo? E vocês já se prepararam para ter esse treinamento. E aí vocês chegam, esperam aqui, criam uma expectativa e eu não venho dar o treinamento. Não aviso. Como que vocês vão se sentir em relação a isso? Frustrado, dependendo de quanto vocês esperavam isso. Vocês vão achar o quê? Que eu não dei nenhuma importância para vocês. Mas isso é verdade? Por quê? Porque pode ter acontecido algo que me permitiu, isso não é justificativo, mas não consegui avisar, porque talvez por lugar onde eu estava, fiquei sem telefone, sem área, e o que aconteceu comigo foi algo que não me permitiu chegar. Então,
por eu ter criado uma expectativa, colocado o meu foco no negativo, eu vou começar a sentir negativamente. Você está entendendo? Então eu devo tomar muito cuidado na onde eu coloco o meu foco. Porque o foco é como a direção de um carro. Você já parou para perceber? Não sei se você tem habilitação, o Arthur ainda não, mas vai tirar logo. Quando você está dirigindo, o carro ele é conduzido pelo seu olho, você sabia disso? Porque quando você desvia o olhar, automaticamente o seu corpo te leva para onde você está olhando. Eu costumo usar um exemplo sobre o carro de corrida. O piloto de Fórmula 1 ele tem que manter o foco constante na rota. Ele não pode manter o pensamento no passado, não pode ficar o tempo todo no futuro e também não pode esquecer o presente. Por quê? Como é muito rápido as tomadas de decisão, ele precisa de manter o foco constante, porque um erro, um olhar diferente pode fazer com que ele aconteça o que aconteceu lá com o Ayrton Senna, né? Então o nosso foco é muito importante. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer dedução, porque a dedução é sempre algo que te leva para o negativo. Se eu começar a ter algumas deduções, será que essa pessoa está tendo esse tipo de comportamento porque ela quer fazer tal coisa? Pode ser que não. Então, antes de termos deduções, fazermos deduções e colocar o nosso foco naquilo que não vai nos trazer resultado, vamos focar onde nós queremos chegar. E focar sempre no alvo. Tem um alvo, tem uma meta, e é tarefa para vocês, por isso que eu falei, traga um caderno. Vocês precisam ter escrito para o ano de 2025 quais são as suas metas de vida. Porque se você não fizer isso, deixar passar mais um ano, vai ser mais um ano em que você vai colocar a culpa no governo, na circunstância, na empresa, no seu salário, por não estar alcançando o que você quer para a sua vida. Está fazendo sentido para vocês isso? Outra coisa, o vendedor ambicioso ele precisa de cultivar diariamente a disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é fazer algo constantemente. Fazer a mesma coisa repetidas vezes. Isso vai te gerar disciplina naquilo. Isso vale para tudo. Vale para a leitura de um livro, vale para o treinamento, vale para a dieta, vale para as finanças, vale para o relacionamento. Eu preciso de cultivar a disciplina de manter bons pensamentos. Eu preciso de manter a disciplina de falar com a pessoa que eu amo, o quanto é importante para mim expressar sentimentos positivos. Isso tudo parte da nossa disciplina. E quando eu sou uma pessoa disciplinada, eu consigo me manter fazendo aquilo que está no meu alvo, eu vou começar a cultivar bons resultados. Além disso tudo, eu preciso de quê? O que vocês estão fazendo hoje. Despender um tempo para se desenvolver como pessoa. Porque o autoconhecimento faz com que eu consiga me analisar mediante aquilo que eu busco para a minha vida. Uma pessoa que acha que o autodesenvolvimento é besteira, ou que não investe tempo suficiente se conhecendo, vai ser uma pessoa que sempre será usada para realizar sonhos de outras pessoas. E vai viver sempre frustrado. Uma outra semente que um bom vendedor ambicioso precisa de cultivar todos os dias é o quê? Separar, é superação. Está errado aqui, né? Já corrigi isso aqui. É a superação. Liga no mínimo aí, vira todinho pra cá pra você. Superação não, o botão. De desafios. O botão embaixo. Como que nós lidamos? Tá certo, Thiago? Fiz. Essa fala? Isso. Tá gravando aí, né? Tá. Eu tô com o meu treinador pessoal aqui, que ele vai me corrigindo. A gente vai aprendendo, né? Quem quer se desenvolver tem que aprender com o seu livro. Então, como que eu lido em relação aos meus desafios? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser desafiado, eu não gosto de desafio, eu sou aquela pessoa que eu gosto de estar sempre em um ambiente onde eu tenho total controle sobre as situações e circunstâncias. Porque se eu não desenvolver essa capacidade de superar os meus desafios, eu vou sempre arrumar uma justificativa pelo resultado que eu não atingi. Então, superar desafios é muito importante. Isso é em tudo na nossa vida. Então, que os desafios eles sirvam de degrau para o nosso crescimento e não de barreira.
Fez sentido para vocês? E a última coisa que um vendedor ambicioso precisa de cultivar todos os dias é ser uma pessoa que seja apaixonada em construir resultados exponenciais. Para vocês sabem o que significa exponencial? Sabe o que significa exponencial, Arthur? O que significa na sua concepção? Aqui, ó, não é escola não, porque você pode falar, errar, para aprender, entendeu? Seria uma coisa Exponencial, o que é um crescimento exponencial para você? essencial, sabe? Não. Exponencial é o seguinte: imagine que o batimento cardíaco, ele tem os seus altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. O crescimento exponencial ele é como se fosse uma curva assim, ó. Ele vem pequenininho, vem, você vai se desenvolvendo, de repente ele faz assim, cresce gigantescamente, grotescamente essa palavra. Então, é isso, Thiagão. O que você pensa sobre o crescimento exponencial? Resultados crescentes. Resultados crescentes constantemente. Não quer dizer que todo tempo você vai sempre estar crescendo. Não, porque você vai ter uma fase que você vai crescer, você vai precisar desenvolver novas habilidades, novas competências para continuar crescendo. Então essa linha ela tem que ser assim, ó, você cresce, você se desenvolve e você continua crescendo. O problema é quando essa linha faz assim, ó, eu aprendo, aplico, cresço, vou desenvolver novas habilidades, mas aquilo eu acho que eu não sou bom o suficiente. Aí o que você começa a fazer? Cai. Aí, isso não é exponencial. Certo? Então, fez sentido para vocês até aqui? Então, o vendedor ambicioso cultiva boas sementes de quê? Fala comigo aí. O que mais? Forte. Vocês comeram hoje de manhã? Sim. Superação dos dados. Resultado Exponenciais. É isso aí. Essa participação é muito importante, viu, pessoal? Solo das oportunidades. Quais são as suas metas e objetivos profissionais para o ano de 2025? Pega a cadeira e senta, que agora não é integral. É o seguinte: se as sementes que eu cultivo são as minhas atitudes e o solo das oportunidades é o meu trabalho, é onde eu trabalho, é aquilo que eu estou investindo meu tempo, entregando o meu tempo para conseguir resultados, como eu tenho investido, como que eu tenho plantado as minhas atitudes no dia a dia. Eu quero agora que vocês criem essa imaginação, permita-se. Visualize o seu terreno, certo? Que é o seu ambiente de trabalho. As suas atitudes positivas são o quê? As sementes que você tem ali todos os dias. Então, todos os dias, quando você vem para trabalhar, você vai plantar alguma coisa. Você vai plantar atitudes positivas, você vai plantar lá a disciplina, o foco, todas aquelas sementes, certo? Mas você é uma pessoa que não tem um objetivo de vida claro. Você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar para você está bom. Você não tem metas claras para onde você quer chegar em 2025. E você está com uma bolsa cheia de sementes. Cheia. Só que por você não saber onde você quer chegar, você começa a plantar. Então vamos fazer essa análise. Eu venho trabalhar todos os dias, estou aqui no meu ambiente de trabalho, só que sábado, no caso é hoje, e eu estou falando na segunda, eu chego para trabalhar com todo entusiasmo, com toda convicção. Agora eu tenho sementes boas, eu tenho uma clareza mental sobre o que eu quero para o meu futuro e eu vou começar a plantar. Aí eu começo a lançar algumas sementes no solo, começo a fazer algumas ligações com alguns clientes, eu começo a mandar mensagem, eu começo a tirar dúvidas dos clientes que me perguntaram sobre o plano da academia no final de semana, e ali eu começo a plantar e eu estou todo o quê? Motivado, sabe? E aí chega um amigo meu, vamos usar o meu amigo e o meu colega de trabalho, certo? Que também não sabe para onde quer ir, também não sabe o que é da vida, e ali ele me chama para a gente tomar um café. Eu quero trazer isso como se você estivesse lá no campo. Eu quero que você imagine lá no campo, certo? Quero que você imagine que agora o seu colega de trabalho chega e te chama ali para vocês conversarem a respeito de coisas aleatórias. Deixa no telefone, passar um tempo. E você deixou de fazer o quê? Quando você se distrai, você deixa de plantar. A distração
também uma semente. Só que você, ao invés de estar plantando uma semente que vai te gerar bons frutos, você está colocando no seu campo uma erva daninha que vai te trazer problema. Você já viu um campo cheio de erva daninha? Alguém planta por ali? Porque coisa ruim não precisa de ninguém plantar. Ela brota naturalmente. E aí você está empenhado em fazer, aí seu colega chega e vai te chamar, e aí vocês param para bater o papo, e vai tomar um café. Só que você deixou de plantar nesse dia. Você se limitou nas suas tarefas. Vou dar como um exemplo. Quais são as principais funções do nosso trabalho que geram maior resultado para nós? Na execução. É novo aqui, Carlos. O que mais gera resultado? O que vai te gerar maior resultado, na sua opinião? Ir atrás do aluno, mandar mensagem, fazer os serviços. Tá, isso é uma tarefa, mas o que te gera o resultado? Se não acontecer tal coisa, como é que eu tenho esse resultado? Ir atrás do... Por exemplo, se eu não tiver pessoas aqui, eu não tenho como gerar isso. Então, a tarefa de ligar, de mandar mensagem, nada mais é do que um plantio, certo? Mas o resultado ele vai ser o fruto que você vai ter é a quantidade de pessoas na sua frente. A quantidade de pessoas que você apresenta uma oportunidade no dia. Então isso é o que faz a diferença. O resto é só a ferramenta. Lembra da colher? Você quer uma colher, você quer uma enxada, você quer um trator. Só que isso vai depender de como você trabalha. Então, se você quer ver resultados maiores, as suas atitudes têm que condizer com o que você está buscando. Porque senão você vai querer ter um resultado, mas você não está trabalhando com a ferramenta certa. Isso vai te gerar uma coisa. E aí o seu colega chega lá e tal, e vocês se distraem. Aí você perde um dia de plantio. Um dia mal plantado vai refletir em uma semana de maus plantios. Uma semana de maus plantios vai gerar um mês de maus resultados. E aí você vai falar assim, poxa, eu não sou um bom vendedor, os meus resultados não são bons, eu estou fazendo tudo errado, nossa, eu não sei vender, eu sou um péssimo vendedor. Mas será que realmente você é isso? Ou será que você tem se distraído com muita facilidade? Será que você tem plantado essas sementes? Ou será que você tem cultivado essa semente? Porque qualquer coisa que nós plantamos, ela dá fruto. Se eu planto abacate, eu vou colher o quê? Não tem como eu plantar abacate e colher banana, beleza? Só que quando eu planto distração, agora vocês vão entender qual é o fruto da distração. O resultado que você vai comer. Qual é, para vocês, na opinião de vocês, Arthur? Qual é o fruto da distração para você? Esse é um resultado totalmente negativo, mas o fruto... Isso, vamos usar esse resultado negativo. Dê um nome para esse resultado negativo. Seria quando a gente está falando de plantio, seria o fruto que morreu. Eu acho que tipo assim, tá ali. Sim. Eu estou plantando... Você plantou distração. O que você acha que você vai colher com isso? O sentimento. O sentimento. Se você planta a distração, você vai colher um sentimento, porque a distração gera um sentimento. Então, por exemplo, se eu consigo alcançar o meu resultado, eu me sinto como? Satisfeito. Então, peraí, então o resultado de um bom trabalho que me gerou um bom resultado me gera um fruto de satisfação, certo? Mas a distração também gera um fruto. Qual é o fruto? Frustração. Eu não vi. Mas, exatamente, quando eu me distraio com frequência mediante a qualquer coisa na minha vida e deixo de fazer aquilo que é importante, você vai ver demais, Thiago. Quando eu deixo de fazer algo que é importante na minha vida, pelas distrações, eu alimento o fruto da frustração. E a frustração, ela é uma árvore que os frutos dela, diferente das árvores que plantamos, ela possui vários frutos diferentes. Você pode comer um dele
ou você pode comer todos ao mesmo tempo. E quanto mais desses frutos você come, mais você vai alimentar uma coisa que são as suas convicções negativas, suas crenças limitantes. Quais são esses frutos? Quando você se alimenta com frequência da distração, você está comendo os frutos da frustração, você está alimentando desculpas e justificativas. Quantas desculpas e justificativas eu tenho entregado por ter me distraído? Quantas desculpas eu tenho dado em relação aos meus resultados, os meus objetivos da minha vida, não é só do trabalho que eu estou desenvolvendo, por causa das minhas distrações. Mas por que isso acontece com a gente? Porque não temos um objetivo definido, não temos um alvo claro a ser alcançado. Vivemos a nossa vida aleatoriamente. Cara, se eu tivesse tido esse conhecimento na idade de vocês, os meus resultados hoje, se eu tivesse aplicado isso, seriam totalmente diferentes. Ele está com 16 anos, o cara está com 20, não, certo? 19? Em janeiro agora faço 20. 16 e 19. Cara, vocês estão diante de uma oportunidade de nível de desenvolvimento e clareza em relação a coisas que pessoas que têm 60, 70 anos não tiveram essa oportunidade. Então, o que você vai fazer com isso que você está recebendo hoje, que vai fazer a sua vida ser diferente. Você está entendendo? Isso não é papo de hoje. Isso não é papo de... Não, isso é desenvolvimento pessoal. E coisas que muitos não valorizam é o desenvolver-se constante. Só que isso daqui é destrutivo. Quando eu vivo dando desculpas por aquilo que eu sei que eu não fiz, por aquilo que eu deixei de fazer, ou pelo resultado que eu não alcancei por causa das minhas distrações, essas crenças elas vão aumentando cada vez mais em relação à minha identidade. Eu começo a me sentir uma pessoa incapaz. Eu começo a ver os meus resultados baseados na minha condição. Eu começo a me ver baseado na condição que eu estou vivendo hoje. E a condição que você está vivendo, ela não é você, ela é uma fase. A casa que você mora hoje, a vida que você tem hoje, ela não é uma verdade absoluta, a não ser que você queira continuar vivendo ela dessa forma. E isso vai basear nas suas decisões. Está fazendo sentido para vocês? Então, quanto mais você se alimentar, quanto mais distração você plantar, mais frustração você vai colher, e os frutos da frustração é sempre desculpa e justificativa. Não aceite mais ser uma pessoa que vive com desculpas e justificando os resultados que você não alcançou por causa da semente que você tem plantado. Pode entrar. Aí eu fecho aqui, te mostrando esse fruto. Os frutos estão alinhados com o que você está buscando para a sua vida? Quando eu falo dos frutos, eu estou dizendo sobre os seus resultados. Os resultados que você, que eu, que nós estamos colhendo hoje, condiz com aquilo que nós estamos buscando para a nossa vida? Se não estão, eu quero falar para você, não quer ver, não veja. Não quer encarar, não encare. Mas não fale, não sabe. E hoje você tem uma clareza, um nível de clareza diferente do que você tinha poucas horas atrás. Então, o que nos impede de decidir diferente? E aqui eu encerro. O que vai te impedir de
tomar uma decisão, porque tudo é decisão. E fazer diferente na sua próxima semana. Então, não quer ver? Você não é obrigado a ver. Não quer encarar a sua realidade? Não encara. Mas também não fale que você não sabe do problema. Não sabe dos seus desafios. Não sabe que você tem gastado tempo se distraindo, colhendo frutos da frustração e dando desculpas por aquilo que você não tem. Fez sentido para vocês? Espero que vocês tenham gostado, então. Eu quero que vocês coloquem em prática isso. Certo? Porque a vida de vocês de 2025 só depende de vocês mesmos. Os resultados que vocês vão colher só dependem de vocês mesmos. O quanto que você vai ganhar em 2025 só depende de você mesmo. Se você mesmo tomar a decisão de fazer diferente. É isso aí, pessoal. Então aqui, ó, terminamos esse treinamento de vendas para a equipe da Evolução Fitness. Não é sobre vendas, não é só sobre o trabalho, mas é o desenvolvimento pessoal. É mudança de pensamento, mudança de comportamento que vão gerar novos resultados. Então fica ligado aí, acompanha a gente nas redes sociais, porque em breve vou trazer novos conteúdos relacionados a isso para você e para a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.